Procuradores da Força Tarefa dizem que irão renunciar coletivamente à Lava Jato caso o pacote anticorrupção avance com alterações. A Câmara dos Deputados incluiu no projeto a punição a juízes e procuradores. E, sem dúvida alguma, essa é a medida que está causando mais transtorno aí dentro do meio jurídico. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro de todo o contexto, né? Na verdade, os procuradores propuseram esse pacote anticorrupção e o intuito era acabar com a corrupção. Só que depois, quando isso chegou na Câmara dos Deputados, os deputados adaptaram, digamos assim, o pacote anticorrupção proposto pelo Ministério Público da maneira que eles entenderam que seria melhor. E hoje nós temos uma queda de braço, na verdade, entre um Ministério Público, né, que tenta impor as suas medidas contra a corrupção, porque eles acreditam que aquilo tem que ser daquela forma, só daquela forma serve, e de certa forma sem muito diálogo também. Eles se reuniram e decidiram que aquelas são as medidas e aquilo ali não deve mais ser dialogado nem mudado nada. Ou é aquilo, ou eles estão fora do processo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para a gente levar a análise e senso crítico a todas as pessoas, como, por exemplo, também nesse exercício de análise aqui que nós vamos fazer nesse vídeo. Então, antes de começar, você tem que saber quais são as medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público, que estão aqui nesse site do próprio Ministério Público Federal, como vocês estão vendo aqui. Então, vocês entram aqui na página principal e vocês podem ver vídeos e uma série de outras coisas. Você pode baixar documentos, qualquer coisa. Aí, para vocês entenderem as 10 medidas contra a corrupção, vocês vão vir aqui em apresentação, clicar aqui em conheça as medidas e abre-se então as 10 medidas. E dessas 10 medidas aqui, a Câmara dos Deputados mudou mais da metade. Eles meio que adaptaram a coisa para ficar mais interessante para os próprios políticos que estão envolvidos em processo de corrupção. Por um lado, nós temos isso. Tá? Por outro lado, nós temos aí alguns casos de abuso de autoridade, com alguns casos aí, no mínimo, interessantes, quando a gente observa aqui a entrevista dos próprios procuradores que chamaram a imprensa para anunciar, finalmente, o comandante máximo do esquema de corrupção, apontando aí o Lula como responsável, basicamente, por todo o processo de corrupção que acontecia no Brasil. Isso gerou o quê? Que o Lula também processasse e pedisse a prisão de Sérgio Moro por abuso de autoridade. Exatamente isso. Moro agora está sendo processado. A pergunta que eu faço é o seguinte: se já era possível processar o juiz por abuso de autoridade, por que agora fazer uma lei específica para isso, que era no caso os políticos estão pegando essa carona aí nas 10 medidas contra a corrupção e tentando alterar a lei aí a seu favor? Então, tem diversas coisas que necessitam, no mínimo, necessitam de estudo. Né? No mínimo, necessitam de estudo. Há abuso de autoridade por parte dos juízes e promotores? Sim, a gente tem percebido que há abuso de autoridade. Há uma certa perseguição política? Sim, a gente vê parcialidade também nisso. Os procuradores e juízes são deuses? Não, não são deuses, são seres humanos que também. Imagine não essas pessoas, o Sérgio Moro, o Leão, esqueça essas pessoas. Mas pense na possibilidade de existir uma chance remota de algum político corrupto se juntar com o juiz e daí começarem a fazer um processo de perseguição política. Só responda a pergunta: é possível ou não com o sistema atual brasileiro? Se você pensar que é possível, então é necessário também criar medidas para combate a essa arbitrariedade. E isso parece que está acontecendo agora nessas 10 medidas anticorrupção. Só que isso gerou uma repulsa tão grande aqui por parte do Ministério Público, que não aceita de maneira alguma essas mudanças, não aceitam que eles sejam julgados, porque eles acham, eles afirmam que do jeito que está sendo feito, eles correm perigo até mesmo pessoais deles, de perder dinheiro, de ser processados, né, que eles têm que pagar multa, uma série de coisas, então podem ser presos caso sejam acusados. Então é aquele processo, é uma coisa meio irônica. Eles fazem parte da justiça, mas eles, de certa forma, têm um pouco de medo da justiça, porque se eles são a justiça, né, se eles têm tanta convicção que a justiça é imparcial, então normalmente eles não deveriam ter tanto medo assim.
Por outro lado, eu não estou protegendo político nenhum, pessoal. É só pensando, analisando criticamente essa questão. Por outro lado, é lógico que os deputados que foram envolvidos querem colocar medo nos promotores e nos juízes. Por que isso? Porque o Odebrecht acabou de assinar uma delação premiada e promete entregar mais, sei lá, mais da metade da Câmara dos Deputados aí, senadores, juízes, um monte de gente que vai ser entregue nesse processo. A Odebrecht é uma das maiores empresas do Brasil e eles já afirmaram que tem pago propinas para diversos políticos e homens aí indicados por políticos. E os políticos, com medo disso, vendo a onda da Odebrecht que fechou esse acordo de delação premiada, com medo disso, o que eles estão querendo fazer? Se proteger. Então, é uma briga que a gente tem que olhar aqui de fora e, antes de tomar algum partido, tem que ter muito cuidado e muita cautela para ver o que está. Sabe, antes de você ser conduzido a ir para a rua, fazer manifestação a favor desse ou daquele, é preciso muita cautela para entender o que de fato está acontecendo. A propósito, essa notícia aqui do R7 é confirmada também aqui no site da G1. Força Tarefa pode renunciar se lei de abuso entrar em vigor, diz procurador. Eles chamam isso de lei de abuso, né, que é uma lei inicializada por eles. Eles coletaram as assinaturas, 2 milhões de assinaturas. O povo brasileiro foi lá, compareceu, respondeu ao Ministério Público, apoiou e tal. E daí, quando chegou na Câmara dos Deputados, os deputados mudam, lembrando aí como fazia o Eduardo Cunha. Eu acho que o Eduardo Cunha deixou alguns discípulos ali na Câmara, então eles alteraram, modificaram, brincaram e fizeram do jeito que ficava mais bonitinho para ele. O relator do texto original, o Onyx Lorenzi, disse que aquilo era como é que se diz, uma vergonha, né? Ele falou, ele reclamou bastante, ele foi até vaiado na Câmara dos Deputados, sozinho ali, basicamente. Então, só teve um voto contrário a isso aqui, que foi do PT, justamente do PT, do José Zé Carlos, acho que é o nome dele, deputado federal do estado do Pará. A notícia também é comentada aqui na Globo News, né, procuradores dizem, então eles deram uma entrevista à Globo News, né, e essa entrevista ela está aqui nesse site, uma qualidade, né, alguém filmou com celular, televisão e colocou aqui nesse site, e aqui tem 25 minutos de entrevista, vou deixar aqui o link também para que você veja. Outra fonte, a fonte oficial disso, que seria aqui na Globo News, eu não encontrei. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui esse link para que vocês também possam ver. E você, o que que acha desse caso? Com certeza muito polêmico, ainda muita coisa vem por aí. Lembrando que haverá uma manifestação no dia 4 de dezembro e a população brasileira deve ir às ruas. Né? Eu estou dizendo assim, não estou dizendo que eles têm que ir às ruas, mas eles devem aparecer aí, são convocados a aparecer na manifestação contra a corrupção e a favor da Lava Jato. Então há uma expectativa qual o tamanho que vai ser essa movimentação, porque certamente isso também vai servir de pressão ao Temer, já que os procuradores mandaram um recado direto ao presidente Temer. Se ele assinar, se ele sancionar essa lei que eles estão chamando aqui de lei, cadê aqui? Lei do abuso, lei de abuso. Se o presidente sancionar essa lei, que deve passar pelo Senado também, deve ser modificada no Senado e adaptada para melhor atender também o Senado. Então, a força-tarefa da Lava Jato, que são os procuradores, dizem que vão renunciar e sair da Lava Jato. Seria o fim da Lava Jato? Também não. Que podem ser chamados outros procuradores. Quem sabe seria até uma maneira interessante de resolver. Quem sabe, não atire pedra ainda. Quem sabe, chamar outros promotores, outros juízes e conduzir a coisa de uma maneira mais imparcial, com bastante cuidado também. Porque nós temos aí diversas pessoas do governo, do PMDB, o PSDB não, que o PSDB é protegido, como a gente já tem mostrado também em outros vídeos. Com o PSDB não acontece nada, como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, que inclusive é uma outra falha justamente dos procuradores e do juiz da Lava Jato. O PSDB está protegido, então isso é justo? Não, não é justo, com certeza não. A gente quer uma Lava Jato? Quer, mas desse jeito também não. Então, seria de todo ruim se eles saísse todo mundo e entrassem outros? Não seria o fim do mundo, sinceramente. Porque é muito crítico a gente ver muitos defeitos e parcialidades na Operação Lava Jato. E é justamente isso que está sendo proposto aí nas medidas de alteração, né? Que os juízes podem ser
os juízes e promotores podem sofrer um processo caso haja indícios de parcialidade, de movimentação, motivação política por trás das decisões dele. Hoje, a gente vê o PSDB livre da Lava Jato. Isso nos dá a entender alguma movimentação política aí por trás dessa justiça que deveria ser imparcial. Então, com certeza, um tema muito complexo que exige muita atenção de cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, vamos levar o diálogo a todas as pessoas, porque é necessário e é urgente. Uma movimentação é do dia 4 de dezembro, hoje é 30 de novembro, então está muito próximo. Forme a sua opinião, exercite o seu raciocínio aqui, entrando no debate junto com a gente, antes de ir às ruas fazer qualquer manifestação. Um grande abraço e até o próximo vídeo, então.